sabia o que era gordofobia. E eu decidi fazer um vídeo sobre motivos para namorar uma pessoa gorda. Olha esse motivo, gente. E aí eu fui pesquisar sobre isso na internet, caí num site que tinha justamente esse título. Um motivo para namorar uma pessoa gorda, como é uma sedentária, a pessoa é uma coitada, né, que não tem ninguém que queira ela nunca vai te trair. Então você pode confiar plenamente nesse namoro. Cara, que viagem, viado. Eu chorei lendo aquilo. Qual é o maior motivo pra você namorar uma pessoa gorda? Porque você ama ela. Eu senti recentemente, quando a gente foi numa peça de teatro, e a cadeira não cabia a gente, né? E eu fiquei a peça inteira reclamando de dor, eu queria logo que a peça acabasse. E eu pensei, cara, a sensação que parece e que é mesmo é que o mundo não foi feito pra gente. Eu comecei a engordar mais ou menos com uns 10, 11 anos, e aí que eu fui entender o que era gordofobia, sem antes saber o nome que se dava para aquilo. Gordofobia é um nome novo, é um neologismo, é uma palavra que não existe no vocabulário habitual. Acho que não deve ter nos grandes dicionários aí. Você vai desprezar o obeso ou porque você acha feio a pessoa ser obesa, ou porque você acha que o obeso é fraco, ou porque ele não tem controle, ou porque ele não tem autoestima. Você vai desprezar a pessoa por uma característica, por exemplo, obesidade, sem levar em consideração o que a pessoa é. Na verdade, fobia seria pânico, né? Você ter pânico de alguma coisa. Eu acho que nem o termo me agrada. É uma discriminação igual à do racismo. É negar a existência de uma pessoa, é apagá-la, é dizer-lhe tu não existes. Eu era para ser ajudante de cozinha, e aí o dono falou, mas você é grandona, né? Você é gorda, você não deve ser rápida, você não deve ter agilidade. Sendo que ele não me deu nem a oportunidade de mostrar o meu trabalho, que eu já tinha trabalhado com isso. Eu tive alguns namorados que gostavam bastante de mim, achavam-me muito inteligente e sensual na vida íntima, e depois publicamente sentiam vergonha de mim, o que me deixou com uma enorme raiva. É o ódio que a sociedade tem por pessoas que não têm o corpo dentro do padrão e que se sintam bem com ele. Essa coisa de achar que todo gordo é doente, essa falta de acessibilidade, você enroscar na catraca de um ônibus. Essa coisa da sombra, sabe, marcando. Eu gosto muito de sombra. Eu acho que a sombra conta muita coisa também. Eu fui uma criança que eu passei por umas coisas bem ruins. Eu tinha uma coisa de invisibilizar meu próprio corpo. Eu não enxergava meu próprio corpo. E a primeira vez que eu vi uma mulher gorda, nua numa foto bonita, mostrando quanto ela era humana, sabe? E eu pensei, não, eu quero posar assim também. E eu fui atrás dos fotógrafos que fotografavam ela é uma modelo profissional. E era sempre ela no meio de um monte de mulher que não tinha nada a ver com ela, como se ela fosse a cota, entendeu? Ela era 1% pro pessoal falar, mas eu também fotografo. Foi quando me deu esse estalo. Eu falava para as pessoas, eu quero fotografar vocês sem roupa ou com pouca roupa e eu quero expor essas fotos na internet. Então as pessoas precisavam muito acreditar nisso, porque não é fácil, não é um processo de tipo, eu vou chegar numa estranha que eu nunca vi na vida e vou deixar ela fazer o que ela quiser com a minha nudez. Fui a primeira mulher a participar do Eu Gorda. Ela nunca tinha me visto na vida. A gente falou na sexta-feira, no domingo a gente foi fotografar numa cachoeira, sabe? E era aquela coisa, a pessoa realmente precisava acreditar. Eu já havia feito alguns ensaios para renovação de portfólio de uma amiga que eu tinha que era fotógrafa. E ela queria uma pessoa gorda porque ela nunca tinha fotografado. Só que assim, tem todo aquele trabalho de imagem, sabe? Esconde estria, esconde celulite. Eu
nunca tive problema com a minha nudez. Mesmo assim, tendo todos os pontos negativos que eu via no meu corpo, eu nunca tive dificuldade de ficar nua. Até hoje, só em um coletivo com ela, eu usei maquiagem. Todos eu tô sempre nua e crua. Quando elas chegam lá no dia, talvez seja a primeira vez que ela vai ver um outro corpo gordo ali na frente dela, sabe? Teve uma moça que ela tava nua, eu tava nua e a gente se olhou assim de frente. Nossa, como a gente é parecida. O seu peito é igual ao meu, sua barriga é igual a minha. A gente se abraçou e, tipo, pela felicidade do reconhecimento, sabe? Só por isso. Só por você enxergar e ver, nossa, eu achei que eu era a única, mas não, eu gosto do que eu tô vendo em você, então é bonito em mim também. Quando ela mandou as fotos do primeiro ensaio que eu fiz, ela falou pra mim que queria que eu me visse sempre daquele jeito, porque era daquele jeito que ela me enxergava. E isso pra mim foi revolucionário. Eu usava roupas que me cobriam. Eu tinha vergonha de ser quem eu era. E vejo que quando eu ando na rua, as pessoas olham torto. Porque, poxa, é uma mulher gorda. Assim, nossa, será que ela não se toca? Que isso não é pra ela? A última vez que eu fui num parque aquático da minha vida, eu tinha 8 anos de idade. Eu nunca mais consegui. A adolescência também fui gorda, só que eu não era tão gorda quanto eu sou agora. Só que como eu sempre fui baixinha, então eu pesando 75, 80 quilos, eu já era bem gordinha. E com 14 anos eu tenho até hoje, hipotireoidismo. Engordei assim 20 quilos num intervalo assim de 1 mês e meio, 2. Passava na endócrina, a endócrina me enfiava remédio para emagrecer. Remédios alguns agora que até foram proibidos. Minha língua formigava, eu tremia, deixava de dormir, tipo, acordava suando. Tudo isso para alcançar um ideal, para ficar magra. Eu queria fazer a bariátrica. Isso eu tinha 19 anos, 19, 20 anos. Eu pesava 97 quilos e eu tava um pouquinho menos o IMC necessário para fazer a cirurgia. E o médico ainda falou assim, ó, eu vou aumentar aqui, que aí você consegue fazer. E aí eu encontrei a endócrina que eu passo hoje. E ela falou, não faça isso. Isso é coisa de último caso, se você estiver precisando mesmo. A gente sabe que o indivíduo que sofre desse preconceito, desse estigma, ele acaba, por consequência disso, não buscando atendimento médico, não buscando assistência médica. E com isso a gente também colabora para as taxas de que o obeso até morre mais e ele fica muito mais doente. Então a gordofobia médica é algo que atrapalha demais, reforçando conceitos sociais e piorando a saúde desses indivíduos. Quanto mais o profissional da saúde não acredita no paciente, muito pior vai ser o tratamento que ele vai dar. Preconceito atrapalha o tratamento. Uma pessoa magra, ela vai querer ir no hospital. Ela vai se vestir, vai pegar o transporte público, vai chegar no médico, vai pegar o remédio, vai voltar normal. Para uma pessoa gorda, ela já vai ter menos acessibilidade à roupa. As roupas são super caras. Uma saia para uma mulher gorda é quase R$150, uma calça também, uma blusinha 70, 80. São preços extremamente abusivos. Lingerie, então, nem se fala, sabe? É uma coisa, assim, absurda. A obesidade é considerada uma doença por si só, mesmo que ela não esteja associada a doenças como alterações de colesterol e triglicérides, a alterações de açúcar no sangue, a diabetes e a alteração de pressão arterial, tanto pela Organização Mundial de Saúde como pelas entidades ao redor do mundo. Ela é considerada uma doença. A pessoa obesa, ela muitas vezes procura tratamento porque, na verdade, ela pode estar com uma condição clínica alterada, mas ela também pode procurar por outras consequências daquele excesso de peso. Então, por exemplo, as alterações de sono, de mobilidade. Então, a busca por ajuda, por tratamento, ela pode ser, primeiramente, por algo que não necessariamente é a obesidade. É possível você estar obeso e estar com a saúde ok, é possível você
ter uma vida saudável sendo obeso, mas isso não é a regra, né? Então a obesidade deve ser encarada como uma doença que pode ser tratada ou não de acordo com a escolha da pessoa. É uma escolha individual, né? A pessoa pode ou não querer tratar, mas independente dela querer tratar ou ela não querer tratar, a obesidade continua sendo uma doença. Eu fui no ortopedista e ele falou assim: você tem que perder peso, né? Que seu joelho não tá legal. Ele falou assim: eu falo isso porque você é bonita. Se você fosse feio, eu nem falava nada, mas é bom você emagrecer. Muitas vezes uma pessoa procura um médico porque ele tá com alguma dor e o médico ou a nutricionista ou qualquer outro profissional da saúde acaba ignorando o fato da queixa para focar no excesso de peso da pessoa. Você chega falando, eu tô com uma tosse, e o cara quer te empurrar uma bariátrica. Ele não te escuta. São casos e casos e casos de mulheres no mesmo estado falando a mesma coisa. Não é questão de conhecimento. A pessoa pega tudo que ela aprendeu em anos e anos e anos de curso, mas ela só usa o preconceito dela. Isso, de alguma maneira, faz com que a pessoa se afaste do tratamento porque ela se sente julgada. Então, a obesidade, ela vai, claro, causar algumas consequências, mas não são exclusivas da obesidade. Entender esse ponto de que aquela pessoa pode procurar ajuda porque ela vai ter impactos, a gente também entende que não é uma exclusividade da obesidade essa busca por saúde. No meu caso, eu falo muito sobre síndrome do pânico. É uma coisa que me fez ressignificar muito a caminhada com o meu próprio corpo, questão de abuso, tudo. Eu acho que tudo fala sobre quem a gente é, por dentro e por fora. E quando a crise começa, você quase não se sente uma pessoa de verdade. É como se você fosse apenas o medo. O medo te domina, enche cada veia do seu corpo. Algo simples como respirar se torna uma verdadeira luta. E se eu gritar, será que alguém vai ouvir? Um grande divisor de águas na minha vida foi o teatro. Eu fiz 2 anos, me formei atriz, e é aí que eu fui conhecendo mais diversidade de pessoas. A gente fazia aula de expressão corporal, a gente tinha muito que entrar em contato com o corpo do outro, tocar mesmo nas pessoas. E eu fui começando a abrir mais minha cabeça. E aí eu vi a postagem da Milena no Facebook. E aí eu já comecei a entrar em contato, porque eu também não tinha essa visão bonita sobre mim. Por que meu corpo vai ser bonito? Na minha posição de estar militando por isso, de estar falando ativamente com outras pessoas, a gente meio que cria uma blindagem. Vou no shopping da minha cidade e aí é aquela gorda debochada que tá com os braços gordos pra fora, tá mostrando estria, tá sem sutiã, não tá se preocupando com o que os outros vão achar, tá mostrando a barriga. E daquela coisa de ouvir risada, sabe? De ouvir comentário, mas se for pra estar lá, é pra mostrar mesmo. Não é a primeira e nem vai ser a última vez que eu vou passar por isso, mas não é por causa daquelas pessoas que eu tô ali, é por mim, sabe? Eu comecei a fazer no meu Instagram recentemente personagens gordas, porque só tem personagem magra. Você vai assistir um desenho, só tem personagem magra. E eu comecei a fazer, não exatamente um cosplay, mas eu me vestia como a personagem. Falei assim, por que eu não posso ser ela? Quantos comentários eu já li de pessoas falando assim, você acha que isso é bonito, você posta isso, mas quando a verdade é que você chora no espelho. É só se eu chorar de emoção, da beleza que eu exalo pro mundo, porque... Por favor, tipo, gente que parece que sente prazer em te ofender. Eu moro numa cidade de subúrbio, onde as pessoas não têm muita informação. Eu exponho meu corpo nu, meu corpo gordo na internet. As pessoas poderiam muito bem pegar isso e usar contra mim. Ontem mesmo teve um episódio do meu pai me criticando só porque eu queria pedir um suco com leite na lanchonete que a gente estava. Ele, por que você não economiza um pouco de caloria? Eu quero meu suquinho com leite. Sabe, são coisinhas assim, pequenininhas, mas que irrita. Meus exames estão todos ok, mas os exames dele tá com colesterol alto. E ele é magro? Ele é.
E aí? Mas ele não quer saber. Ok. Eu, às vezes, penso em pesar menos para isso, para ter mais acessibilidade. Porque a sociedade, ela ainda não aceita um corpo e uma pessoa que se ame fora do padrão. Você provar o tempo todo que você é normal. O corpo gordo incomoda e eu tô aqui pra incomodar mesmo. Por que eu tentei me matar justamente depois de fazer a cirurgia? 3 meses depois, exatamente 3 meses depois. Cresci uma criança gorda, uma adolescente gorda. Eu fiz de tudo que você possa imaginar para me encaixar, porque eu olhava ao meu redor, nos desenhos, nos meus amiguinhos do colégio, eu era a única grande, eu era a única maior. Então eu não me achava normal. Meus pais me levaram para endocrinologista, fiz vigilante do peso, fiz um monte de coisa. E sempre eu era tratada como uma pessoa que precisava ser diferente do que é. Botei gordura em outros lugares que não tinha e para ficar curvilínea. A primeira coisa que eu ouvi do médico quando eu acordei da cirurgia foi: ó, não engorda não que teu peito vai cair, hein? Ó, segura isso aí. E ele amarrou um negócio fortíssimo aqui na minha cintura. E que até hoje eu tenho sequelas disso, porque eu acabei criando uma fibrose bem aqui onde ele amarrou para eu criar mais cintura, sabe? Ele tirou 9 litros de gordura e injetou 2, o permitido é 7, por isso que ele tirou 9, para poder injetar 2. Eu tava parecendo uma Kardashian, entendeu? Eu tava toda montada mesmo. E eu me olhei no espelho e eu falei, cara, tá maravilhosa. Eu sempre ia pra balada, ninguém que me queria na balada. As pessoas, os homens me pegavam e me arrastavam. E eu tinha que bater nos caras, tinha que empurrar os caras. Eu ia na loja e as mulheres me atendiam super bem na loja, assim. Ninguém olhava pra mim estranho e falava, ah, não, aqui não tem seu tamanho. Sabe? Eu comecei a realmente ter uma vida que todo mundo me aceitava. E tudo por causa do meu corpo. Não sou eu, ninguém tá interessado na Alexandra, tá interessado no corpo da Alexandra que mudou. Ninguém se interessou em saber se eu emagreci saudavelmente ou não, sabe? Só que, meu Deus, agora você veste 38. 3 meses depois disso, eu tentei me matar. Eu tinha 23 anos, eu tô com 29 hoje. Você tem que comprar um peito, comprar uma bunda, tirar a costela, modificar todo o seu corpo. Né? A Kylie Jenner, com 16 anos, a menina já tinha botado preenchimento labial. Se você vê foto da menina de 16 anos, agora com 21 anos, é outra pessoa. Eu estou bem, mas eu não estava. E vamos aqui falar sobre isso. Hoje em dia, eu recebo mensagens de pessoas falando que não se mataram porque viram um vídeo meu ou porque leram alguma coisa minha no Instagram. E é muito louco hoje. Eu sou uma pessoa que estou ajudando as pessoas a não morrerem, sabe? Uma pessoa que chegou no fundo do poço e que eu nunca imaginava que ia estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Finalmente, minorias estão ganhando visibilidade, espaço e representatividade. Sigo a Alexandra Gurgel, acho ela linda. Acho muito interessante as postagens dela. É muita burrice de uma pessoa ser gordofóbico. Essas pessoas, elas têm uma facilidade muito fácil de se abrir, se mostrar ao público, na verdade. Tô pesadona, gostosa, toda grandona. 13 anos atrás, não tinha todo esse movimento de empoderamento, não tinha essa questão de gordofobia, esse termo acho que nem existia. Eu fiz nutrição porque desde pequena eu falava, vou ser nutricionista, vou trabalhar em hospital, vou fazer acontecer. Cogitei de abrir um consultório com uma amiga. Eu ouvia comentários do tipo assim, mas você sendo gordinha, gorda, obesa, no sobrepeso, como que você vai mostrar para o seu cliente que ele precisa emagrecer? Somos muito mais do que profissionais que emagrecem as pessoas. Nós somos aqueles profissionais que com certeza conseguem ressignificar a comida e a relação com o próprio peso, trazendo ainda mais qualidade de vida para as pessoas do que só perda de peso. Das últimas entrevistas que eu fiz era para um restaurante que ia abrir, não era um restaurante conhecido, não era nada. Eles estavam montando o restaurante ainda. E eu era indicada de uma amiga que foi arquiteta deles. E a hora que ele perguntou, que ele falou assim, quem é amiga de fulana? Que eu falei que era eu, ele falou assim,
é muito provável que ela tenha passado por situações aversivas, porque justamente isso é algo que a gente já meio que sai estigmatizado da faculdade. Eu fui perdendo o interesse e me deu uma tristeza, uma sensação de perda de tempo, de ter estudado aqueles 4 anos e não aproveitá-los. Existe também, acho que a infelicidade do nutricionista também se colocar no papel de ter que competir com, por exemplo, o blogueiro para ter mais likes ou mais prestígio nas redes sociais, né? Então, eu acho que também é parte de uma certa culpa dos nutricionistas aceitarem esse papel tão simplificado de peso e de pressão estética. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a Fátima de hoje, com tudo que eu aprendi ao longo desse tempo, com certeza eu estava na área. Caio, vem cá. O Caio tem que participar disso, calma aí, gente. Que a gente fala que é gordoridade, né? Que é a irmandade entre pessoas gordas. Porque só quando a gente vive com outras pessoas, a gente entende. Sabe, por exemplo, eu ainda passo em catraca de ônibus, mas o Bernardo e o Caio não. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu gosto muito. Foi quando eu acabei de fazer moda e eu me vestia, na verdade eu me escondia, sabe? Uma coisa meio sem graça, sem vida, sem cor, sem nada. E é aqui o que eu falo, eu não tinha prazer de me vestir, eu vestia só o que cabia. Essa cara aqui bem animada, essa bota, não mostrava um corpo, não mostrava nada. Nossa, eu tô muito bonito nesse vídeo. Eu cresci ouvindo que eu era muito caseiro e por muito tempo eu acreditava nisso. Você é muito caseiro, você não sai à noite, você tem que aproveitar a sua juventude e tudo. Só que, na verdade, eu não saía porque não tinha roupa. Quanto mais você entende que você não precisa mudar o seu corpo pra se encaixar num padrão, automaticamente a moda ela vai mudando e você vai redefinindo o seu estilo mesmo, sabe? Essa aqui foi a roupa que eu usei na última festa nossa, no Toda Grandona. E eu tava basicamente só com transparências. Tava lindo mesmo. Joga a bundona, joga na nuca, fica na boca. Tô pesadona, gostosa toda grandona. Sou gorda, joga a bundona. A gente tem um caso recente, a gente conhece uma dona de uma marca que faz roupa fitness para pessoas gordas. E aí essa pessoa ela quer fazer mensalmente, né, durante um tempo, encontros que sejam para pessoas gordas entenderem que elas podem fazer exercício. A grande dificuldade dela é encontrar lugares que aceitem fazer esse tipo de evento. Várias academias não aceitam, porque na verdade a gente não quer que o gordo faça exercício. Ele quer que ele suma, ele quer que ele não apareça nesses lugares. A sociedade ela se incomoda com a pessoa gorda, porque ela acredita que a pessoa gorda é um resultado de um fracasso pessoal. E também tem uma vigilância da sociedade que diz que se eu tô aqui fazendo dieta desde sei lá quantos anos e tô aqui conseguindo ficar magra, por que você não consegue? Hoje em dia a imagem corporal conta muito. As pessoas têm uma crítica, né, sobre a pessoa que não tá, vamos dizer, em forma. Já vi brincadeirinhas, como já tem entre as raças também, branco, com os negros. Acha que isso magoa as pessoas que são gordas? Eu acho que elas ficam um pouco chateadas. Aí quanto mais torto me olha, mais barulho eu faço. Eu me sinto muito orgulhoso, assim, de estar usando essas coisas hoje. Porque antigamente eu achava que não era pra mim mesmo, sabe? E que se eu usasse isso eu iria parecer, sei lá, um palhaço, sabe? O que esse gordo tá usando essas coisas? Esse aspecto, no sentido de aceitação, ele é legal, ele é interessante, ele é muito importante para a gente ter uma relação melhor com o mundo, porque a partir do momento que você está bem com você mesmo, você vai estar bem com todo mundo. Quando a gente pensa em peso ideal, a gente pensa que tem é uma soma, uma métrica, né? Uma matemática a partir da sua altura e do seu peso. O índice de massa corporal nada mais é do que o peso dividido pela altura ao quadrado de um indivíduo. Eu posso ter 2 indivíduos com características completamente diferentes, fisiológicas, com o mesmo IMC. Então eu posso ter uma pessoa com mais gordura corporal ou uma pessoa com mais musculatura com o mesmo IMC. Então o IMC, na verdade, ele tem muita utilidade quando a gente faz para dados populacionais. Dados individuais, ele não tem muita validade.
Não é algo que é utilizado para rotular ninguém. O IMC, ele é um parâmetro para se avaliar o estado nutricional. Então, a gente tem que sair dos rótulos e pensar no que a gente chama de saúde. Aí, a partir dessa soma de duas coisas que você não tem controle, porque eu não tenho controle da minha altura. Eu não vou decidir quanto de altura eu vou ter. Eu também não tenho controle do meu peso. Isso é uma das coisas que a gente fala que as pessoas criticam muito, mas eu não tenho controle do meu peso. Eu não tenho como controlar o meu peso. A gente tem no nosso sistema nervoso central um peptídeo, né, uma proteína que se chama PONC. Ela é como se fosse uma pessoa segurando um carro numa ladeira íngreme. Então esse carro é a fome. E ela está lá segurando. Na hora que ela afasta um pouquinho, a fome aparece. Segurar o carro nessa ladeira, essa capacidade ela vai sendo perdida à medida que vai se ganhando peso. Então é importante entender que a fome da pessoa com obesidade, ela é diferente. O comportamento alimentar dela é diferente. Ah, mas é que ela escolhe. Não, é uma predileção, é um drive, é uma busca que é diferente da pessoa que tem peso normal. O peso ideal tá aqui. Aí você tem o sobrepeso e tem o obeso. E aí tem vários graus. Então todo mundo que tá aqui tá acima desse peso. A partir de duas coisas que eu não tenho controle. Mas existe uma predisposição genética que se comunica com esse ambiente que a gente tem, rico em alimentos industrializados, altamente palatáveis, muito gostosos, ricos em açúcar, gordura. E quanto mais se come, mais se tem vontade de comer, porque eles praticamente não dão saciedade. E as pessoas vão consumindo mais. A gente gasta menos energia. Tem uma série de fatores que se colocam como influenciadores do ganho de peso. Eu tive um problema de infecção urinária que se estendeu para o rim. Então foi uma infecção renal no início do ano. O médico, ele olhou para mim, ele falou assim, você tem certeza que o problema é no rim? Eu falei, você que vai saber, você que é o médico. Ele, mas você não acha que você deveria mudar o seu corpo? Eu falei, mudar meu corpo como? Ele, não. Eu só queria falar para você fazer exercícios e comer direito. Eu falei, não se preocupa que isso eu já faço. A gordura visceral, ela é uma gordura que ela tem uma maior atividade metabólica, então ela libera mais ácido graxo circulante. Então isso vai ter um impacto na maior predisposição para as doenças metabólicas que são diabetes, hipertensão, dislipidemia, que estão muito relacionadas ao maior risco cardiovascular e maior mortalidade cardiovascular. No meio LGBT, em geral, a gordofobia é muito forte, né? Porque a gente tem na nossa cabeça, e aí eu falo dentro da questão gay, uma ideia de que a gente é errado na sociedade. Então, o corpo perfeito, ele vem meio como se ele estivesse pagando a mais pra gente ser mais aceito dentro da sociedade, do tipo como se assim, eu sou gay, mas pelo menos eu sou bonito. Eu sou gay, mas pelo menos eu sou malhado. Então, é aquela história do, é um desperdício, é gay, é um desperdício. Porque a gente tem essa ideia de que a gente precisa ter uma super correção, né, de postura, de presença, de imagem, para corrigir o fato ou para amenizar o fato de que a gente é LGBT. Eu me sentia deslocado, eu não fazia nem parte de um grupo, nem parte do outro. Eu sempre brinco de que na minha adolescência eu me descobri gay, mas também me descobri gordo, e só que ser gordo é uma coisa que eu não podia esconder, né? Uma coisa que estava na cara das pessoas o tempo inteiro. Eu sempre ficava muito na minha cabeça pedindo para que quando uma pessoa chegasse e tivesse afim de mim, essa pessoa chegasse de surpresa, sabe? Isso me fez cada vez mais me tornar uma pessoa retraída, uma pessoa tímida, uma pessoa que não acreditava em si própria. Eu sofri calado durante muitos anos com todas essas paixões que eu inventei. Lembra que a gente estava conversando sobre pessoa gorda, o cara gordo ser engraçado? Meio que ele tenta sempre descontar numa outra coisa, sabe? Pelo menos eu não sou bonito pro seu olho, mas eu vou ser engraçado. Parece né? que E a gente tem essa questão dentro do mundo hétero também. Só que é aquilo, quanto mais privilegiado o cara mais dentro de um padrão ele tá, mais medo ele vai ter de falar sobre esse assunto. Isso não ficou só na minha adolescência, não. Depois que eu cresci, as coisas continuaram bastante esquisitas nesse campo. A gente sabe que a autoestima não é uma questão só para pessoas gordas, né? Pessoas magras também têm questão de autoestima, e a gente vive numa sociedade onde a autoestima das pessoas é minada o tempo inteiro. Só que as pessoas gordas, como elas são tratadas como sub-humanas, né? Como elas não são tratadas como um cidadão normal, a gente já tem uma questão de autoestima muito forte dentro da gente. Imagina como é que essas pessoas ficam quando sofrem gordofobia. Imagina. O papel, acho que, desses ativistas hoje, né,
sobre a luta contra a gordofobia e um pouco mais do entendimento do gordo na sociedade, eu acho que ele é muito importante. Eu conheço eles, sigo eles, acho o trabalho deles super importante. E eu acho que, de alguma maneira, é a abertura do diálogo sobre a gente tentar entender melhor aquela pessoa. Porque antes de alguém ser gordo ou magro, é alguém. Tem 2 vídeos que eu fiz recentemente que tocaram bastante as pessoas. Um deles é esse aqui. Chama Vou Ficar Sozinho Pra Sempre. Eu fiquei mais de 10 anos sem me relacionar com ninguém. Basicamente, eu quase não tive relacionamento nenhum durante a vida. E o quanto as coisas mudaram depois que eu comecei a namorar o Caio. Finge que tá gostando. Eu falava, ai, que vídeo lindo. Ai, adorei, obrigado, querido, me segue lá. As pessoas, elas mandam mensagem, assim, dizendo o quanto isso tem a ver com a vida delas, né? Porque é engraçado, quando a gente tá falando sobre esses assuntos, como a gente não tem quase lugar pra comentar, a gente acha que isso acontece com a gente. Você precisa também com você. A outra pessoa, ela tá vindo ali pra somar e não pra te salvar de nada. A gente precisa de um salvador. E aí, quando a gente coloca esses vídeos no YouTube, as pessoas, elas vêm falar exatamente a mesma coisa. Um outro é o meu vídeo contando da minha história com a bariátrica. Eu quero isso pra mim, pelo amor de Deus, eu preciso ser magro. Eu ia fazer uma bariátrica, entrei, fiz todos os exames, fiz tudo. Na primeira consulta, esse médico já me fez uma conta dizendo que provavelmente minha vida só duraria mais ou menos uns 10 anos a mais. Uma semana antes de fazer a cirurgia, eu desisti e aí eu comecei a tentar entender por que é que eu tava querendo fazer aquilo, né? Você não vai ter mais problema pra comprar roupa, você vai poder fazer o que você quiser, você vai poder namorar. Comecei a pensar, tipo, pô, a vida inteira eu fiz dieta, a vida inteira eu quis me livrar desse corpo e eu não sabia como. Depois da cirurgia, você tem uma tendência altíssima a desenvolver alcoolismo, depressão. Uma grande parte das pessoas reganha o peso todo de novo. Não é uma cirurgia fácil, nem barata, mas realmente eu fiquei melhor. Foi bom para mim. Agora sou uma gorda que gosta de ser gorda e que não sente tanto peso. Tem pessoas que podem se beneficiar com ela, mas eu acho que a gente precisa ter uma outra visão de por que essa cirurgia é feita, porque ela é uma cirurgia bastante invasiva e o quanto a gente está também mutilando pessoas que não precisavam passar por isso, sabe? Eu acho que nós não podemos fazer uma crítica à cirurgia. Nós temos que olhar para o que é melhor para cada um de nós. O que é bom para cada um de nós? É fazer a cirurgia ou não a fazer? É continuar gordo com 120 quilos ou não continuar gordo com 120 quilos? Eu não me sentia bem com 120 quilos, percebe? Eu sentia que a minha saúde estava afetada e por isso eu fiz a cirurgia. Mas se há outras mulheres e outros homens que se sentem bem com esse peso, então devem mantê-lo e não devem fazer a cirurgia. Gostosa, toda grandona, sou gorda, joga a bundona, joga na nuca, quica na ponta. É muito importante o que eles fazem, porque é uma maneira da gente romper com esse silêncio. Porque todo grupo que é estigmatizado e deixado de lado, ele acaba ficando cada vez mais isolado e com isso até mantendo sintomas e sinais. Se a gente for pensar da área médica, eles fazem um trabalho importante até para que a gente comece a se questionar qual que é o nosso papel com pessoas que são mais excluídas, né? Você já é gordo, né, meu filho? Então vamos ser pelo menos inteligente? O mais interessante é ser diferente de um profissional de saúde falando. Hoje eu uso o que eu quero, da maneira que eu quero, o que me deixa confortável, respeitando o meu corpo, respeitando quem eu sou. De toda maneira, conversar sobre isso e pensar sobre isso só vai ajudar as pessoas que estão passando por um momento mais difícil com o corpo e com a comida. Na verdade, o empoderamento é só o primeiro passo que a gente dá pra gente entender que a gente tem uma luta muito grande pela frente. Filha de Tantara, sobrevive. Batalhando no dia a dia, mostrando que lugar de mulher não é só na cozinha. Chegando aqui na casa da Vanessa Campos, também conhecida como blogueira feio. De ser chamada de gorda? Eu não. É só uma característica, gente. Todo mundo olha pra mim e vê que eu sou gorda. Tá tudo certo. Gorda não é xingamento. Gorda é característica física. Sejam bem-vindos à minha casa.
Não repara a bagunça. Na adolescência, o meu corpo e o meu peso era um problema, porque ele era muito diferente do corpo de outras meninas. Durante um período da minha adolescência, ele foi um problema de saúde. Eu fiquei muito pesada para a minha idade, para a minha estrutura, e aí precisei emagrecer, respeitando as questões de saúde, minhas taxas. Minha mãe me levou para um endocrinologista, que era um endocrinologista das estrelas na época, em Recife, e eu fiz uma dieta muito rigorosa com ele. Eu devia ter uns 14 para 15 anos. Em 6 meses eu perdi mais de 20 quilos. Passei a ser uma menina de 15 anos que pesava 60 quilos com a minha estrutura óssea, que é grande, que é larga. E eu fiquei estranhíssima, eu fiquei feia. Estava com um aspecto de doente, mas eu estava magra. E descobrimos que eu estava anêmica e que eu estava com um princípio de anorexia. Eu já tinha desenvolvido bulimia na época, porque como eu estava de dieta, eu queria comer algumas coisas e não podia porque estava na dieta, aí eu comia e vomitava. E isso começou a ser muito frequente. E imagina, na época eu tô falando aí, eu tenho 39 anos, eu tô falando de 20 anos atrás. A gente não tinha o tanto de informação que a gente tem hoje sobre bulimia, anorexia, transtorno alimentar, de imagem. Eu não sabia o que estava acontecendo. Depois dos 30, coincidiu com o meu divórcio, eu comecei a prestar mais atenção em mim e ao meu corpo. E estava tudo bem ser gorda, estava tudo bem ser quem eu era. E eu tomei um susto com isso, porque eu nunca tinha pensado a respeito para valer. Antes disso, eu vivia meio num limbo. A minha mãe estava sempre a dizer-me, tu não podes continuar gorda, tu vais morrer porque és gorda, a gordura vai dar cabo de ti. O meu pai era bem gordo e o meu pai efetivamente tinha hipertensão e colesterol. E a minha mãe estava sempre a dizer, tu vais acabar como o teu pai, tu vais acabar como o teu pai. Isto era uma mensagem diária. Ela injetava o meu cérebro com esta informação, o que me causava bastante sofrimento. Eu herdei estes genes grandes do meu pai, que era um belo homem. Arrumo os armários na mudança de estação, desdobro camisolas, observo-as e mal acredito que era aquela roupa que me pertencia há um par de anos. A Gorda é um romance que conta a história de Maria Luísa, uma jovem adolescente que, assim que começa a despertar para a sexualidade e para a vida, descobre que é vítima de gordofobia, ou seja, que os outros, os possíveis amigos e namorados têm vergonha dela. O que ela sente é que estão a tratá-la como se ela não valesse nada, como se ela fosse um bicho, e os bichos também valem, mas é como se ela fosse uma coisa sem valor. Embora o livro não seja uma autobiografia, ela tem muitas características da minha vida. Como eu fui de Moçambique para Portugal na minha adolescência, fiquei sozinha em Portugal, sem pais, e vivi um período de orfandade durante 10 anos. E eu penso que esse período de orfandade me afetou emocionalmente. Eu acho que precisava muito de me sentir amada, e quando eu percebi que não tinha o direito a ser amada por ser gorda, isso doeu-me muito. A qualidade dessas relações é que precisa ser questionada, porque muitas vezes também a gente vai para o oposto. Então, para não ficar sozinho, a gente se relaciona com o primeiro que quer se relacionar com a gente. A gente se envolve em relações abusivas, emocionalmente abusivas, que não necessariamente são recíprocas e são benéficas para a gente. Isso também é uma questão. Sexualmente, os homens adoram mulheres gordas. Adoram bem meter a mão numa boa perna, num bom rabo, numa boa barriga, numa boa mama. Eles gostam da mulher gorda. Mas depois têm vergonha da mulher gorda junto dos amigos, junto dos outros. A mulher gorda não é igual à mulher da capa da Vogue, nem da Marie Claire, nem da capa da revista de moda, sabe? E esta coisa do molde, estamos metidos num molde em que temos de ser todos iguais uns aos outros. E eles querem mostrar uma mulher igual à da capa da revista. Gente, eu não sei fazer pose de blogueira. Tem que ser aquelas poses assim, né? Quando a gente está num relacionamento, a gente constrói a intimidade. E aí cabe tudo, inclusive os fetiches, inclusive as fantasias. Fora desse processo, é uma projeção
de que a mulher gorda, ela só vai ser amada se ela for fetichizada. E não a mulher do dia a dia, a mulher comum, que acorda, faz um café descabelada, remelenta. E é como se a gente não merecesse viver esse tipo de relação. É como se a gente só pudesse ter afeto se a gente estivesse fetichizada, se for num contexto sexual. E não é verdade. Várias pessoas que gostavam de mim e que a certa altura eu percebia que estavam a cortar o relacionamento sem um motivo óbvio. Não havia nada de coerente que justificasse aquele afastamento. Que a certa altura eu comecei a ser bastante dura e a pedir a verdade, a verbalização da verdade. E eu tive essa verbalização, porque eu a certa altura precisei dela, como de um chicote na cara. Essa verdade era um chicote na minha cara. E eu acho que foi esse chicote na minha cara que me fez acordar e sair de dentro da vergonha, sabe? E assumir a gordura como uma coisa positiva, sabe? Como uma coisa que não tem mal nenhum, que é tão boa como outra qualquer. Chama-se Blogueira Feio, porque é uma blogueira que não tem blog. Começou como uma piadinha. Eu criei o Blogueira Feio. Me surpreendeu a quantidade de mulheres magras e de homens que vinham falar comigo sobre as suas questões de autoestima, sobre as suas questões de corpo e a grande imagem distorcida que nós temos de nós mesmos, de achar que a gente não é suficiente, de que a gente não é bonito. O que é beleza? Por que é que a gente tem que ser bonito? A quem a gente está servindo? A quem a gente está respondendo? Por que é que eu tenho que ter um padrão que é impossível de chegar? Então eu vendo mais dietas, eu vendo mais revistas, nas suas capas com dietas milagrosas, eu vendo mais produtos, eu vendo mais industrializado, eu compro promessas de que eu vou ser magra e eu vou ser amada. A gente não está buscando um corpo, a gente está buscando amor. Eu prefiro que utilize a palavra gorda porque é a classificação dos corpos, né? Tem corpos magros, tem corpos gordos. E aí nem todo gordo é obeso, né? Nem todo gordo é doente. Segue a rima louca difundindo minhas ideias. Preta rara, tá na casa hip hop e nunca para. Desde criança, aí desde novinha. Nossa, como você tem um rosto lindo. Eu escuto ainda hoje em dia, né? E aí hoje em dia, quando eu escuto isso, eu falo, mas se você descer abaixo do meu rosto tem o meu corpo, que também é maravilhoso, também é bonito. Você é guerreira, estou aqui. Quando faziam aquelas votações da menina mais bonita, do menino mais bonito, nunca era uma menina gorda e muito menos uma menina gorda e preta. Então, nesses espaços que eu fui entendendo as diferenças dos corpos. Na adolescência, isso já virou um problema, né? Eu lembro da minha festa de ensino médio, né? Que era o antigo segundo grau. Eu lembro que quase que majoritariamente a sala escolheu não fazer formatura e fazer uma viagem, né? E aí essa viagem foi para um lugar de praia, foi para um lugar de piscina. E ali eu queria muito viajar, mas eu ficava já pensando, nossa, vai ser calor e vai estar todo mundo de biquíni, todo mundo vai entrar na água e eu não vou entrar. Se eu não entrar, as pessoas vão ficar falando, ela lá, gordinha não quer entrar, tá com vergonha. Eu comecei esse processo de autoaceitação do meu corpo quando eu casei. Conheci uma pessoa, nós fomos casados durante 10 anos. Falei, a gente mora numa cidade praiana e eu quero muito ir à praia com você, eu te acho linda e não sei por que você se esconde. Existem várias mulheres do seu biotipo e mulheres maiores que você que estão vivendo tranquilamente. Eu comecei a ir à praia, mas de blusão e de bermuda. E aí depois já de saída de praia. Quando eu saía, ele já ia praticamente dentro da água me entregar e eu colocava a roupa para poder voltar na areia, sabe? E aí eu comecei a me aceitar totalmente e escrever na internet sobre essa minha experiência. Em vários momentos eu olhava e dizia, eu não vou conseguir. Não vai rolar, porque eu tenho barriga, porque eu não consigo mais descer até o chão e dobrar as mãos no chão como eu fazia quando eu era adolescente. No Ocidente, o yoga é mulher,
magra, branca. A gente pode até ver na linhagem de mestres, né, que passaram esse conhecimento, que cada um tem um biotipo diferente e todos eles alcançaram coisas incríveis. O limite não é da pessoa que vem com um biotipo não padrão do yoga, né? A limitação é do professor. Eu acho que o julgamento que a gente tem por nós mesmas é muito mais severo, porque nem sempre as pessoas estão te olhando ou te julgando ou vendo o que você está fazendo, mas você se cobra tanto aquilo que o coletivo se torna mais difícil. Sim, eu tenho uma aluna gorda que falou isso. Ela não fazia nenhuma atividade em grupo, ela se sentia muito descoordenada, muito pouco capaz de fazer as posições e extremamente julgada. E ao fazer as posturas foi impressionante, assim, porque ela brincava de fazer yoga. Eu acabei de me matricular no judô. E o judô, ele não é individual, ele é coletivo. Porque senão a gente cria uma bolha. E a gente vai para a parte individual e eu começo a excluir aquilo que já me exclui. E a gente não contribui um com o outro, nem com a minha evolução corporal e pessoal, nem com a evolução do outro. O exercício físico, para mim, é um momento é o único momento em que eu não estou pensando nas minhas questões. Eu não estou pensando em trabalho, não estou pensando em relacionamento, não estou pensando em nada, eu estou pensando em mim. Eu estou conectada comigo mesma. Filha de Dandara, tem que ser, tem que estar. Na infância, com 7, 8 anos, eu já escrevia algumas coisas, né, relacionadas à poesia e tal. E em algum momento meu pai viu essas poesias e falou: nossa, isso daqui é uma letra rimada, é uma poesia rimada, isso é um rap. Aí o rap, o que é rap? Sou preta rara, mas a mulher sobrevivente no rap. E profissionalmente mesmo, eu comecei a cantar rap em 2005. Dançando rimando no meu cabelo, eu não faço bem. Eu trabalhei como empregada doméstica durante 7 anos. Eu demorei muito tempo para entender que currículo e boa aparência que se pede nos mercados de trabalho nunca é personificada numa pessoa igual a mim, preta, gorda, retinta. E aí o único lugar que me recebeu de braços abertos foi ser doméstica. Quando eu contei isso para minha mãe, que eu tinha conseguido emprego como doméstica, ela ficou mega triste, porque provavelmente ela já sabia das coisas que eu ia passar dentro desses lares, né? A minha militância é um reflexo das coisas que eu vivi, que estão hoje presentes na minha imagem, na minha escrita, na minha fala e na minha vivência. Lugar de mulher em qualquer lugar. E aí, no meu próximo trabalho é para falar de outras coisas, saca? Também quero falar de amor, também quero falar de festa, também quero falar de felicidade. Quero sair desse lugar de dor. A gente tem que, antes de tudo, fazer uma diferenciação do que é gordofobia e do que é opressão estética, né? A gente tem uma sociedade onde existe um padrão de beleza, e nesse padrão de beleza, quase ninguém está dentro dele, a gente até tende a dizer que ninguém está dentro dele. Em vez de você trabalhar necessariamente a perda de peso a qualquer custo com o indivíduo, é muito mais interessante você ensinar esse indivíduo a como manter o peso, sem que ele continue ganhando peso ao longo da vida e sem que ele crie comportamentos disfuncionais ou transtornados para que ele fique perdendo peso a qualquer custo. A sociedade está o tempo inteiro dizendo para você emagrecer que resolve. Emagrece que se resolve o problema da roupa. Emagrece que se resolve o problema de andar no avião, de andar no ônibus, de caber nas coisas. Emagrece que resolve. Tenho que provar o tempo todo que eu sou normal. Sabe? Isso dentro de casa pesa bastante. Hoje tem toda aquela questão de tipo, isso é bullying, isso é assédio, que há 3 anos atrás não tinha. Foi a primeira tatuagem minha de empoderamento mesmo, porque eu tinha muito problema com o meu braço. E aqui embaixo eu fiz o Fat Power aqui, porque pra mim isso aqui sou eu, né? Você ter sobrevivido tudo isso sendo uma pessoa gorda, então eu tenho muito orgulho disso. Eu tirava 600 fotos iguais
para não gostar de nenhuma. Então hoje em dia eu vou tirar uma foto, eu tiro uma foto, eu gosto da primeira, assim, de primeira, eu falo, cara, realmente alguma coisa mudou dentro de mim. Eu fui fotografar a Carol hoje e a gente parou para testar luzes. E eu queria muito fazer um ensaio pegando pequenos pedaços do corpo, sabe? Mostrando muito pele, mostrando marca de short, entrando nas estrias e mostrando que ela tem uma profundidade, sabe? Ela passou pela cirurgia bariátrica e ela estava se conhecendo de novo. É aquela coisa de se ver realmente, não ter a maquiagem, não ter o turbante que ela estava planejando usar. Coisas que é artifício que a gente meio que se pega como uma âncora. Gorda não define o que eu sou, é uma parte do monte de coisa que eu sou. Eu não gosto que me chamem de fofinha, cheinha, cizinha, sabe? Lindinha, tem que ser gorda.